Amigos e amigas de Rede Turf na TV, estamos aqui com o nosso programa de número 162, no qual apresentaremos uma reportagem sobre vícios de cocheira. Reportagem essa produzida por Joemil de Souza e com apoio do veterinário Rafael Miranda. Temos também curiosidades do Turf, com os irmãos Machado, que estão aí em atividade, e também curiosidade do Turf falando de páreos curiosos. Além disso, os favoritos do turfista hoje com Ricardo Simões. Evidentemente, sem contar os comentários dos páreos da Gávea, comentários do Pádio de São Paulo, comentários do Pádio de todo o Brasil e também notícias, informações e os debates. Já já teremos tudo isso. Vamos começar ouvindo Vícios de Cocheira. Corrida de cavalo. Do treinamento à corrida propriamente dita, vários aspectos são considerados de extrema importância, como, por exemplo, o desgaste na cocheira. Esse desgaste nós chamamos de vícios de cocheira, que é o que vamos conhecer agora. Veterinário Rafael Miranda. Acertei, né? Acertou, certinho. Veterinário Jockey Club. Rafael, vícios de cocheira, o que é isso? Bom, no meu entendimento, vícios de cocheira são todas aquelas questões estressantes que o animal tem que gastar por instinto e acaba, por causa da vida encocheirada, ele acaba exaltando isso de umas formas que sejam viciantes, que a gente caracteriza como se fosse um vício de cocheira. Tá? Os animais criados assim, vamos dizer, nos aras, enquanto eles estão soltos, dificilmente vai apresentar um tipo desse vício que ele vai desenvolver, vai potencializar nas cocheiras? Ou ele já pode trazer isso de lá do habitat natural dele? Não, eu não acredito nisso não. Eu acredito que realmente esses vícios são criados dentro da vida, dentro do box, na vida encocheirada. Porque na vida pasto, ele tem tudo aquilo que ele precisa e mimetiza a vida, digamos assim, natural dele. O que eu estou dizendo assim, por exemplo, é o mordedor, né? No habitat natural dele, no pasto, ele não deve ter esse costume, ou ele pode ter também? Então, os animais mordedores, o que eu entendo? Porque o animal, o cavalo, o equídeo, numa vida selvagem, vida livre, ele tende a pastar ao longo do dia todo. Ele faz a apreensão do alimento, da gramínea, no caso, usando o plano labial, né, os lábios, para poder selecionar, e mordendo para poder puxar. E é justamente isso. Numa vida encocheirada, ele come 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Então, você imagina como é que ele tem que gastar esse vício. Ele tem o instinto de querer morder, que na verdade seria a grama. Como ele não tem a grama, ele acaba mordendo uma superfície qualquer, que seja a porta da baia, o próprio coxo e a parede que seja. Então vamos lá, quantos vícios nós podemos identificar? Tenta enumerar para mim. Então, é que são inúmeros casos, tá? Os mais clássicos são justamente os que mordem a parede, no caso a régua aqui, são os que mordem coxo. A gente tem aqueles que também, a gente já falou, né? A dança do urso, os animais caminhadores. Esses animais, por quê? O instinto deles é... Vamos devagar então. Dança do substrato vegetal. Então ele chega na cocheira, não tem esse estímulo, mas o instinto está mandando ele andar. Então ele vai e fica andando. No caso da dança do urso, ele fica parado, porque ele quer interagir com o ambiente, mas está sempre com uma energia sobrando, um instinto de energético para querer se movimentar. Então ele fica balangando, digamos assim, para um lado e para o outro, as mãos. Tem o caminhador, tem aqueles que comem fezes e... então, justamente, porque se ele tem um instinto de querer comer ao longo do dia todo, ele está submetido a uma dieta de atleta, que é restrita 2 vezes por dia, né, uma quantidade de calorias reduzida, e ele vai em busca de um substrato, no caso as fezes. Por quê? Porque as fezes podem ter nutrientes sobrando. Aquilo que não foi absorvido pelo trato intestinal dele, sobra nas fezes. Então ele, através do olfato, ele identifica isso e morde. É uma coisa melhor para morder do que para a serragem, né? E os meios de tratamento, quais são? Não acredito em meios de tratamento assim, tipo, a gente não tem uma substância milagrosa, uma coisa assim, é coisa do manejo. Então a gente vai ajustar para que ele não faça isso. O uso de trombeta é o mais comum, né? A gente coloca essa... Pro mordedor, pro comedor de fezes. A gente pega a trombeta e coloca na cabeça dele e ele fica inábil, né? Tipo, fica sem habilidade de poder proceder esse vício. Como se fosse botar a pimenta no dedo da criança para ela não roer a unha. Então a gente tenta fazer isso. O mordedor também, quando não bota trombeta, bota pneu, Isso. bola... Justamente, para poder, né, um ajuste. Já que ele morde alguma coisa, vamos botar uma coisa mais suave, uma coisa que ele possa interagir e se divertir, digamos assim, né? O caminhador, por exemplo, ele deve ficar preso ou bota-se também aquelas pulseiras nele? Bom, o melhor meio?
Tem? Porque na ideia do treinador é que, tipo, que ele não gaste tanta energia, essa energia seja plenamente executada, gasta na hora do exercício, na hora da competição. Eu não dou muito crédito a esse tipo de restrição, tá? Eu não concordo muito, porque eu acho que o estresse acaba aumentando e aí você pode gerar outras condições infecciosas, tá? Secundárias. Eu prefiro que o animal ele gaste a energia dele e não vai ser uma energia tão que sim vai fazer falta na hora do desempenho. E aquele que de vez em quando a gente vê que é o constrangimento das mulheres no jockey, o masturbador, aquele que chega armado para correr? Não, esse realmente não tem jeito. Tipo, ele está num ambiente com uma aglomeração de animais muito grande, então eles têm um estímulo de garanhão, de líder na matilha, de querer ser um macho alfa. Se você tem fêmeas ao redor, o olfato é muito aguçado, ele consegue perceber isso, ele vai, já que não tem a chance de promover a cópula, então ele vai se masturbar, isso sem dúvida. Não tem como restringir isso, só castrando o animal. Tá. Algum exemplo mais? Que eu me lembre, não. Tipo, é o animal que morde. É sempre isso. Ou ele morde porque ele está querendo comer grama ao longo do dia todo, ou ele tem outras coisas que são restritas, né? Tipo, ele não tem culpa. Ele só está usando o instinto dele. Ele só está querendo. Ele está sendo estimulado pelo instinto dele. Ele não tem culpa nenhuma disso. Rafael, e aqueles animais que na cocheira têm a companhia de outros animais? Animais domésticos, carneiros, gato, galinha. Então é uma tentativa também de trazer um conforto para o animal que instintivamente vive numa manada, vive em companhia de outras da mesma espécie, tá? E aí vive em rebanho, né? Perdão. E aí você fala, tipo, eu preciso trazer companhia, porque esse animal é mais interessante, ele quer interagir, ele precisa interagir. E aí sim é um animal que gasta muita energia, porque não tem como interagir com a cabeça para fora, coisa com os animais ao lado. Então você traz um animal de companhia, um herbívoro também, e aí seja, é presa com presa, e não tem um predador com presa, então a interação vai ser mais harmoniosa. Tem que ser geralmente herbívoro com herbívoro, né? Porque aí caracteriza uma presa ao lado de outra presa. Se trouxer um carnívoro, pode morder ele. Vai morder com certeza, né? Tá trazendo quem aqui hoje? E levando, né? Tá levando os que correram a semana, Sociedade, Vantagem, Zé da Noite e Arte Quest. E essa que eu vi agora com o ovelha macho, quem é? Essa é a Sociedade Anônima. Viaja sempre assim, vem junto? Viaja sempre assim, vem junto. Vem e vai. Vem e vai, ela fica calminha com... fica calma. Vai acalmar, o bicho fica mais dócil. Lá também no boxe dela, ele fica junto também? Vive junto, isso aí. É par constante? Isso. Se não estiver perto, o que acontece? Aí ela fica nervosa, começa a rodar, a caminhar, fica impaciente. Aí tem que manter sempre os dois unidos. Só quando vai correr que ela fica o ovelha fica na cocheira e a égua sobe. Aí a ovelha que fica, o ovelha, né? É que fica nervoso. Fica nervoso, fica batendo na porta, procurando a parceira. Aí até voltar. Quando volta, fica tudo calmo de novo. Outra coisa que nós notamos nas cocheiras é que às vezes ela tem uma janela para o lado, né? Para ele não se sentir confinado, solitário. Isso, as cocheiras mais antigas tinham aquelas com uma grade. Só que isso pode trazer uma consequência harmoniosa, no caso, né, de um animal estressado, também desastrosa, no caso de um garanhão do lado de uma égua, ou dois garanhões próximos, um querendo disputar com o outro quem é o macho alfa da cocheira, digamos assim. Também ouvi falar, e não vi aqui no jockey, o caso do espelho. Dizem que também o espelho resolve. Falar que resolve, aí só quem experimentou isso. Eu nunca experimentei e nunca contemplei. Tem que ser cavalo isso. Narcisista aí? Seria excelente, né? Se todo cavalo fosse narcisista, botar um espelho, acabava o estresse. Ele ficava o dia inteiro se penteando e só corria depois. Gente, então obrigado. Nada, um prazer imenso. Rafael Miranda, Vícios de Cocheira. Quem é esse aí, Quintas? Esse aqui é o noturno, vigia da cocheira. Além de vigiar, o que mais ele faz? Ele fica brincando com todos os cavalos da cocheira. E isso realmente acalma os bichinhos? Acalma. Cavalo aí, os animais, principalmente égua nervosa, que fica caminhando na cama, eles se sente mais seguro com eles na cocheira, dentro do box. Ficam mais calmos. E quando você sai com os animais para correr, né? Ou então para treinar? Alguns tem uns que ele quer acompanhar. Ele não pode, né? Não pode, tem que prender ele no boxe e às vezes ele fica até chamando pelo animal. Querendo sair. É o xodó dos animais. Ele tem algum cavalo que ele seja mais, assim, apegado, né? Tem, é o Barbados. Estou muito amigo do Barbados. E esse aí quem é que ele tá com a cocheira? Esse aqui é o todo irado. O todo irado. O todo irado aí não fica irado, né? Fica calmo. Não. Só quem não gosta dele é o encoraçado show. É mesmo? Se ele entrar dentro do box, bota ele pra correr. E os outros? Nem entra, Jamil. É mesmo? Nem entra. Já sabe já.
Aqui, essa cicatriz dele aqui na orelha, ó, foi uma égua que pegou ele pela orelha e arrancou a ponta da orelha dele. E também tem uns que aceitam, outros rejeitam. Agressivo, da coice. Outros rejeitam, né? Outros aceitam, deixa dormir embaixo da barriga, dormir nas pernas, não fazem nada. Gostam até de brincar com ele, mas tem uns que se sentem invadidos. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, As Elegantes Andorinhas. Experimente a emoção de beber da vida. Água mineral de Teresópolis, pura, refrescante e natural. Curta você também esse prazer. Água mineral da vida. O melhor da gastronomia oriental está em Bom Sucesso, ambiente refrigerado, pratos saborosos e que encantam o visual. Anexo ao agente credenciado mais charmoso do Rio. Gargalos Restaurante, Rua Bom Sucesso 404, Loja E. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Estamos aqui com dois irmãos que vieram para o Rio fazer o quê? Montar. Só montar não, montar e ganhar. Primeiro veio você, Luan Silva Machado, LS Machado. Qual foi a sua vontade de vir ao Rio? Bom, da primeira vez? Boa tarde. Eu e meu irmão sempre montamos desde muito novo, e nosso sonho sempre foi vir montar no Rio ou em São Paulo, num lugar fora. Você é do sul, de que cidade? Sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre. A gente morou em vários lugares, depois fomos para morar no interior, começamos a montar aí. Seu pai também é do Turf? Meu pai montou muitos anos em Porto Alegre, montou em Minas Gerais também. Quem era o seu pai? RS Machado Ronaldo. Desde isso a gente sempre sonhou vir montar no Rio de Janeiro. Você veio para o Rio com que idade? Eu vim com 16 anos. E ele já pensando em vir também, mas depois. Quantos anos você tem, Luan? Eu tenho Muriel. Agora Muriel. 17 agora. Você? 19. 2 anos de diferença. 2 anos. Quem gostava mais de montar? Daí depois eu comecei a gostar e continuei junto com ele. Futebol, teve? Futebol? Era perna de pau? Fomos perna de pau. Você também? Você eu vi julgando lá. Você é péssimo, não é ruim não. Você é bom montando. Mas e aí, você lá estava na escolinha do Sul, do Cristal? Tive na escolinha no Cristal uns 4 meses.
Montei lá, aí comecei a falar na época era o seu Mileno, que era na escola. Comecei a conversar com ele me ajudou, trouxe pra cá. Você não teve a moleza de entrar de aprendiz de quarta? Não, eu entrei como terceira. Quem começou mesmo a me trazer, a se informar para me trazer foi um treinador de Porto Alegre, do Cristal. Quem era ele? O Cea Moura, o Christian. Ele que chamou o seu Mileno, arrumou minha Encaminhou, né? Isso. E aí você Depois veio... eu vim pra cá, logo não demorei muito. Você cumpriu a escola toda? Não, cumpri sim, cumpri toda a escola. Mas logo antes de passar, passei a jockey e fui embora pra casa. Não quis mais montar. Muita saudade de casa? Muita saudade. Ou da namorada? Não, saudade. Sei lá, hein? Eu acho que essa história tá bem contada? Tá bem contada. Agora vamos lá, Muriel. Quando ele veio, você devia estar acompanhando de lá, você veio aqui com teus pais para ver. Tava montando reta lá, aí meu pai, nós íamos visitar ele, aí tinha mais vontade de vir. Aí quando eu completei os 16 para entrar na escolinha, eu vim. O Jaime que me ajudou aí, arrumou os papéis, falou com o seu Mileno também que estava aí. Arrumou minhas coisas tudo para eu vir para cá. Quantas vitórias você teve? 87 como aprendiz. Aí depois, vamos voltar para ele agora. Aí depois você sai daqui, volta para o sul. Voltei pro sul. E aí deu vontade de ir para São Paulo. Isso, mas eu não tava, fiquei um tempão sem montar. Aí comecei a treinar de novo no Cristal. Aí comecei a montar lá e fui tentar ir no Jockey Clube de São Paulo. Mas aí não deu muito certo. É muito diferente lá daqui? Muito diferente. O calor aqui, o carinho do pessoal aqui é maior, não é? Eu já conhecia, um monte de gente também me ajudou, um monte de gente me apoiou pra vir de volta. Aí foi bem melhor aqui. Agora, a tua grande surpresa, né? Você saiu daqui, praticamente você veio sozinho, quando vem já tá o Muriel aqui ganhando corrida, você que abraçou ele. Foi um ajudando o outro sempre e aí vai. Você deu bastante força? Vem que agora eu tô... Claro, tem que ser. E agora os dois trabalhando juntos? Agora fica melhor, um ajuda o outro. Estão trabalhando só aqui embaixo ou estão também no centro de treinamento? Aqui embaixo no centro de treinamento também. Vocês sobem quantas vezes? 2 vezes na semana. Sobem juntos? Não, sempre ele vai para um lugar diferente, eu vou pro outro. E você tá onde? Eu vou pro Sampaio e pro Venâncio. Pro Guione também. Eu vou no Demineto. Agora, tô indo no Demineto. Então estão bem encaminhados. E aqui embaixo estão trabalhando para todo mundo? Bastante gente. Trabalhando muito. Trabalho pra todo mundo. Ainda tem a montaria do Jaime, né? Tem os do Jaime, que ele ajuda nós bastante. E agora eu fico em dúvida. Pra quem que ele vai ajudar agora? Os dois são jockeys? Quando tinha aprendiz, não, vou descarregar, vou dar pro Muriel. Agora o Muriel também é jockey. Tá difícil a vida de jockey, Muriel? Não tá tanto, que eu achei que ia cair bastante, mas tô seguindo, trabalhando muito. Aí sempre vem. Aquela alegria que você teve já, que foi meu grande apresentador, se você não sabe, grande apresentador da escolinha, Exclusivo. A alegria continua mesmo. Claro, tem que ser sempre assim. E já tu começou ganhando bastante? Eu estreiei já quando eu passei a jockey, fiquei 20 dias suspenso. Aí na primeira semana que voltei já ganhei. Toda semana que eu tô montando eu sempre ganho 1, 2. Você? Eu desde que voltei ainda não ganhei. Mas tá invicto. Tamo aí, estamos trabalhando, daqui a pouco chega. Vamos lá pra vitória. Aqui os irmãos Machado, de volta ao Rio de Janeiro para fazer sucesso, muito sucesso essa vez. Já soube que você é colorado e você é? Colorado. Colorado. Então são campeões do Sul, vão ser campeões aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para todos. Valeu. Bem, amigos, estamos aqui com o nosso programa de número 162 e eu queria apresentar a vocês primeiro a constituição da mesa. Eu tenho lá, na extrema esquerda, Fernando Lopes. Na extrema direita temos Guilherme Muniz Viana. Aqui ao meu lado esquerdo, Jorge Inácio. E ao meu lado direito, Joemil de Souza. Sem barba. Sem barba, Joemil? Sem barba. Tá Do lado, barbada do lado de lá. É a turma da barbada. Do lado de cá. Tá certo. E nós vimos agora esse quadro sobre os irmãos Machado, né, Joemil? E foi muito interessante, porque são irmãos que montam junto e montam bem. Já aconteceu isso diversas vezes no turf, né, Fábio? Mas agora, atualmente,
Esses dois estão aqui juntos, né? E são dois jovens, né? Dois jovens, quer dizer, ainda tem muita lenha para queimar. Agora nós vamos ver os pares curiosos. E aí? Dos pares curiosos nós pescamos esse na internet. E para o turfista, o espectador ver, será que valeu o final desses dois cavalos? Fica a pergunta no ar. O que vocês acham? É isso aí. On the outside, that's Sweetwater Oak in the Muddy Silks. Sweetwater Oak on the outside of Current Lady head-to-head. Sweetwater Oak loses the rider. Current Lady in front. Bem, vamos aqui agora à nossa parte de comentários. E nós tivemos na Gávea a prova especial Indian Cris no sábado, no domingo, duas versões da prova especial Super Power. Na Gávea, a prova especial Indian Cris foi vencida por Last Cook, uma filha de Ai Caramba e By Me Love, por Júris, criação e propriedade do Aras Doce Vale. Teve a direção do Ângelo Márcio Souza e treinamento para Ildefonso Coelho Souza. É tudo Souza, mas não tem parentesco algum. A segunda posição pertenceu a Bolshoi Ballerina. Em terceiro finalizou Energia Gerrit. Na quarta colocação, empatadas, Gata do Vizinho e Star Alice. Nesse páreo não correu Tropo Bona e o tempo foi 1 minuto, 32 segundos e 30 centésimos, 1.500 metros, grama leve, mas com cerca móvel de 10 metros. E aí, Fernando Lopes? Last Cook mostrou que é melhor que a galera? Se ela mostrou que ela é melhor que a galera, a gente não dá muito para analisar, porque a gente sabe como é que é, a primeira corrida, essa estreante do Estreia Energia acabou largando mal, a Energia Gerrit, mas a Last Cook, quando ela passou no Canter, ela falou, eu sou a mais preparada. Passou linda no Canter, tanto que ela nem era a favorita, mas a beleza que ela passou no Canter, a seriedade que ela mostrou no galope, fez retinha, né? Fez dela a favorita e na pista ela confirmou em toto. Eu tive a oportunidade de falar com o Souza durante a semana. Ele tinha dito que ela era uma potranca pequena, mas que ela era muito jeitosa e que ele, por ela ser pequena, ele não apertou muito, mas ela era boa e ele esperava uma melhora grande na pista de grama. E, seguinte, né? Ele está no Vale da Boa Esperança há pouco tempo, os animais agora estão começando a se adaptar à pista, você vê que os resultados já estão começando a aparecer. O centro de treinamento Vale da Boa Esperança é um dos melhores aqui do Rio de Janeiro. Estava somente o Guione lá, agora está o Guione e o Issê Souza, e o Issê Souza já está começando a mostrar os resultados aí na pista. Essa potranca estava muito bem apresentada, muito bonita, e mostrou muita seriedade correndo, não estranhou passagem, não estranhou nada, foi lá e venceu muito bem.
Agora, a Energia Guedes, você chegou a comentar que ela largou mal. Ela não largou mal, ela largou em último só. Largou devagar. Largou junto, mas largou... Largou devagar, mas a expectativa não era essa. Ela é ligeira, tinha boas saídas no seu treinamento e acabou aqui, ela não largou, não foi ligeira como era a expectativa. Então ela largou, para mim, ela largou devagar. Eu achei que ela largou devagar. E nesses pares não tem recuperação, muito difícil. Só se for um super fenômeno para se recuperar de algum percalço. Que é animal estreando, cerca móvel de 10 metros, não tem condição. Tem que correr ali entre os primeiros e chegar, porque é muito difícil vir de lá de trás, ter percalço no percurso, não adianta. Você vê que ela está certinha, o Souza só ajustando, não fez correr. Quando ele faz correr, ela sai dali. Esse rapaz tem uma habilidade para correr extraordinária. E ele corre os pontos muito bem, ele não é de forçar muito, não é de bater, ele é de corrigir, de ensinar o potro a correr na pista. É um jockey sensacional e mostra isso, cada vitória dele, ele faz isso. Quem teve muito trabalho nesse páreo foi o Lavona, com gata do vizinho, né? Se atirou o tempo todo para dentro, ele corrigia, ela se atirava, corrida se atirava, e conseguiu buscar um quarto empatado ali. Mas gata do vizinho sempre dá trabalho, principalmente se você tiver gato também. Aí dá um trabalho. Você pode escrever no caderninho que ia sair na próxima vez já mais aclimatada. Ali trabalho. Por volta dos 400, né? Ali na volta dos 400. E o Souza disse que ela estava meio... A informação do Felipe lá, Guilherme, é que ela estava meio verdona. Olha lá, vai se atirando para dentro dela. Ela se atira, ele corrige, ela se atira, ele corrige o tempo todo. E ela vai até o final. Você vê que ela vai até o disco. As duas passam por ela. Contando ao telespectador, tem que entender. É a número 2 que vem ao lado da ponteira Beautiful Zucca, que é a número 1. Ela agora sobra um pouquinho e aí se atira para dentro. Aí, duas observações. E vem apanhando na canhota, quer dizer, ela é meio cerqueirona mesmo. Duas máximas nós podemos destacar. Que tamanho não é documento, né, porque a menorzinha ganhou. E quarto lugar termina como toda corrida e toda briga de cavalo, termina empatadas. Gostou? Essa foi terrível, né, Fernando? Uma das piores, mas você está indo bem. Estou melhorando, Não, essa de tamanho no documento é boa. Eu com essa só posso passar para o domingo. Não dá para o domingo. Não dá para tomar água. Nem água. Não, né? Tá bom. Tem que passar para a versão A da prova especial Super Pau, que já foi corrido no domingo. Foi o quinto par de domingo e marcou a vitória de Emotional Dream. Em segundo finalizou o Meu Irmão. Terceiro, Energia Glue. Na quarta colocação, Light My Fire. E em quinto finalizou Punch Baccarat. O tempo foi 91,83 centésimos, ou 1 minuto 31,83, como gostam alguns. E o vencedor, que foi o Emotional Dream, é um Vettori Gama Guel por Claxon, criação e propriedade do estúdio Divina Providência. Mais uma vez, montaria Ângelo Márcio Souza, treinamento, e o Defonso Coelho Souza. E aí, Jorge Inácio? Agradou o Emotional Dream? Ou o que você gostou mais no páreo? Foi uma bonita vitória, mas eu não gostaria de avaliar muito esse páreo, não, porque nós tivemos muito entreveiro. Nós vemos que na partida o Incorrigível, ele largou com atraso e no desenrolar da carreira nós vimos ali os animais ainda meio bobo, houve um choque ali entre os de fora. O que houve com o Cantori ali? Que de repente ele sobra. Ele sobra porque o cavalo, esse cavalo aqui, Light My Fire, com o MS Machado, vai para cima do Cartola, o Cartola vai para cima dele, ele vai para cima da cerca e sobra para último. Feito dominou. Não foi não. O que aconteceu? Tem um que desgarrou ali e quase derrubou ele. Então, é o Light My Fire que vem de fora, vai e pega o Cartola vai em prensa, o Cantori na cerca, o bode distribui tudo. Não valeu a corrida definitivamente do Cantori, né? Não valeu do Cantori, não valeu do Cartola. No Cantori, Cartola, Incorrigível, o próprio Light My Fire, porque no lance ali eu observei o seguinte, que os dois de fora, o Meu Irmão e a Energia Glue, entraram. Quando eles entraram, eles levaram o Light My Fire para cima do Cartola. E esse pegou o Cantori, né?
E o cantor, o Borges teve que destribar do cantor e sobrou para último. Então, essa corrida aí. No popular, uma torada. Para mim não teve nenhum. Aí, né, não teve nenhum. Cartola sambista, cantor e canta e Let My Fire é nome de música do Burt Bacharach ainda tinha o maestro, Burt Bacharach no páreo, né? Burt Bacharach. Uma confusão. Então, esse páreo é um páreo que a gente vai ter que esperar acontecer novamente, porque por esse aí não dá para se avaliar nada, porque foi um páreo muito acidentado. Dá para avaliar que o Ângelo Márcio Souza faz a diferença. Isso deu para ficar claro. Não tem prejuízo, né, Fábio? Não tem prejuízo. Ele escapou do prejuízo. Ele escapou. Então, quando não tem prejuízo. Agora, quem merecia um galinho de arruda na orelha e passar lá no vovô, na vovó, é o Naide, porque Cartola, no par anterior, o outro não correu. Agora vai pro ficou sem poder correr os dois. Anota e também o Duarte, né? Esse meu irmão aí que deu a impressão, entendeu? Ele Esse é pai de pai ou pai de mãe? Né? Não sei se é pai de pai ou pai de mãe, eu sei que ele deu a impressão ali que ia atropelar e no final ele parou no final ali, segurou, né? E o perfil dele de filiação é de um ponto que quer até mais distância, ele vai gostar. Parece que ele vai dominar e ele não consegue. Os últimos 100 metros nessa pista aí, com cerca móvel de 10, é uma loucura. O cavalo parece que vai dominar e para. Olha lá, ele vem para dominar e não domina, não passa. Agora, o Ângelo direção foi magnífica nos dois pares, né? E daí tinha uma sobra legal, né? Pode anotar, meu irmão. Ele tirou. Pai de mãe, pode pai de pai, mãe, anota aí pro próximo que... Você não decidiu ainda se seu irmão é pai de mãe ou de pai? Não sabe. Tá certo. Bem, passando para o quadro seguinte, que foi a versão B da prova especial Super Power, nós tivemos a vitória de Jade Rafaela, embora tenha um nome feminino, é um potro. E um filho de Saifon e por Rafaela, por Vettori, criação e propriedade da pudelaria Jéssica. O segundo posto ficou com Ilia Kabakov. Na terceira colocação, Sanhado. Em quarto, Ironside. E no quinto posto, campeão do Brasil. O vencedor assinalou 1 minuto 31 segundos e 43 centésimos, que foi o melhor tempo dentre os inéditos que correram aqui na Gávea. Teve a direção do Rei das Rédeas, Carlos Lavor, treinamento em tarde Júlio de César aula, né? Sampaio. Em tarde de aulas do Rei das em semana de Carlos Lavor. Né? Danado o homem. Foi o maior ganhador da semana, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. E aí, Fernando Lopes? Jade Rafaela. Esse encantou, né? Um potraço. Sim, mostrou seriedade, mostrou serviço, mostrou que é um potro que pode fazer uma campanha boa aí nas pistas. E o Saifon está devendo dar um filho bom, né, de verdade. E é um neto do Vettori que é pai do Emotional Dream, que ganhou o par anterior, né? E neto do Itajara, parte paterna. Não, mas eu estou falando por causa da coincidência que o Vettori realmente é o pai do Emotional Dream, né? É verdade. Que ganhou o par anterior. O páreo ficou um pouco aberto, que o favorito da carreira, que era o Anthony Quinn, foi retirado no canter, disparou no canter, teve um acidente ali, disparou. Então o Jade Rafaela, que era um potro que o Sampaio tinha em boa conta, o Neto chegou a conversar com ele para o site do Jockey, disse que esperava que ele melhorasse na pista de grama, e realmente ele melhorou, largou um pouco frio, mas embalou, tomou a ponta, fez o ritmo da carreira e resistiu bem aí esse Ilia Kabakov, que mostrou serviço na estreia também. Esse Ilia Kabakov é um potro que não vai demorar muito a vencer a primeira. Sanhado também fez uma boa estreia. Esse campeão do Brasil é de areia, é um potro, trabalha muito bem na pista de areia, impressiona aqui de manhã. Correu bem na pista de grama, chegou em quinto lugar, mas participou da prova, mas eu acho que ele é de grama. Eu acho que ele é de areia, perdão. Quando ele vier na areia, eu acho que ele vai fazer uma carreira muito diferente dessa daí. Esse número 1 campeão do Brasil. O Ironside fez o quarto lugar também, veio ali, o Winner Hit fechou a raia. Esse aí que pega todo mundo. Vamos lá, Inherit, é isso? Isso. Acertei? Isso. Aí, traduzido, é a mesma coisa que o par anterior, Fernando. Ilia Kabakov dá a impressão que vai dominar, chega nos últimos 100, para, né, dá aquela travadinha ali e abre, vai zigue-zague, e o outro abre um corpo e meio. Você vê a diferença de seriedade do potro. O Jade Rafaela, ele mantém a linha certinha. Já o segundo colocado, o simpaticíssimo Ilia Kabakov,
ele dá uma desgarrada no final. Dá uma desgarrada. Ele não ainda está verdinho. E esse tem um nome feio, mas corre direitinho. Quem? Ilia Kabakov. Ilia Kabakov. O Fernando comentou, eu estava lá em casa, eu estava me lembrando de Hollywood. Me lembrei Anthony Quinn. Anthony Quinn, o que acontece? Ele foi chamado para ser a principal estrela desse páreo, eleito o favorito. Ele entrou na raia para o canto, e quando ele viu a companhia que ele tinha ali, o que ele viu? Campeão do Brasil. Aí ele olhou, 2 machos com nome feminino, e ele era aquele machão gladiador que fez Zorba, o grego, então uma pessoa muito machista. Quando ele viu ali, dando saudade. Ele viu 2 machos com nome feminino, Jade Rafaela e Herit, que significa nela. Tinha ainda do lado dele ali um sanhado, mas um pouquinho lá para a esquerda ele tinha um lado de ferro. O que ele fez? Olhou, ainda tinha lá um russo. O americano não gosta muito de russo, não, né? Então, o que ele fez? Ele falou, não, essa companhia não é minha, essa briga aí do Joemil... Não garava. Essa briga do Joemil aí com o Guilherme a respeito de quem vai pagar a picanha, eu não estou vendo o Borges aqui, eu não vou me meter nessa confusão, não. E ele saiu do páreo e o Jade Rafaela, né, chegou lá com todo o esplendor e teve essa bonita vitória. Você viu o aí, trabalho que deu já de Rafaela ao Carlos Labor na partida, né? Ele sai com os braços sem aberto, tocando aberto, bonito. Uma forma muito diferente até de exigir o Potro, e o Potro aceitou tranquilamente. Agora é um Potro de 520 quilos, né? E outra coisa, ele fala, a Cordelaria Jéssica, né, tem muita sorte com Potros, né? Você vê que gol de glória agora parece. Normalmente a sorte acompanha quem faz as coisas certas, né? Muito bom, você vê que eles dão... Aliás, eu digo uma frase que outro dia eu falei isso, acharam engraçado, mas é a pura realidade. No turf, se você fizer tudo errado, certamente vai dar errado. Agora, se você fizer tudo certinho, cuidar de todos os detalhes, nada vai te garantir que dê certo. É a verdade, é a pura verdade. O Fábio fala em Saifon, esperando para ver do falecido Serginho Boldin, o Saifon dourado, né? Para onde será que ele foi, hein? Será que ele vai correr? Será que ficou com alguém? Não, e outra curiosidade, eu vi aqui o páreo em homenagem ao N. Marinho. De onde anda o N. Marinho, treinador? Boa pergunta, porque ele trabalhou praticamente só com o Lengluber, né? Sou de Rio Aventura, Flávio Lengluber. Então... Era um bom treinador. E começou lá com Falcon Jet, era um dos radiadores do Falcon Jet. Começou bem. Começou já muito bem por cima. E teve também o Super Power, não era Rio Aventura? Super Power, né? Super Power também treinava. Exatamente. Vamos lá, toca. Super Power, aliás, tem uma trajetória estranha, né? O cavalo foi tríplice coroado, depois foi para os Estados Unidos, voltou aqui para correr num claim. A vida muda. A vida muda muito, gente. Action Boy também, não foi aquele? Action Man, né? Que foi lá fora, ganhou o Brasil. Tá aqui, ó. Foi lá fora. Boy. Né? Foi lá fora, voltou e correu um creme aqui também. Correu um Parituma. Mas é diferente. Super Power correu um claim de noite. Vagabundo, de noite. Uma corrida noturna, um claim, eu acho que primeiro Páreo lindo. Ele com a Bifer, né? Páreo lindo. Eu falei do prêmio N. Marinho, que foi vencido pelo Marcelo Almeida, né? Energia Garoa. Só por um detalhe, ela atropelou, além de meio de raia, na parte de grama, onde eu achava que só iria ganhar quem largasse na frente, porque é por causa da seca. Ele veio quase na seca externa. Significa que a pista está toda por igual? Significa que... Cada par é um par. A cada corrida, outra. Eu não sei nada, fala aí. Não sabe nada. Significa o quê? Que não pode tem ligeiro, atropelar dá para atropelar. Se tem ligeiro, não dá para atropelar. Cavalo bom atropela em qualquer lugar. Isso aí, eu cedo... E abriu, hein? Me lembrou o Top Hat. Eu tinha comentado até esse páreo com o Joemil, ele ligou para mim, eu estava falando com ele, Joemil, tem uma potranca aqui nesse páreo que não tem jeito, rapaz. Você não comentou, você gozou ele. Não, falei sério, eu falei para ele, tem um gesto de Roser, vai para a ponta, mas eu tô vendo que ele gosta de parar cedo. O Joemil comentou comigo do número 1, e aí eu falei para ele, olha, esse aí tem corrido 2 pares de 1.000 metros, agora está subindo para 1.500, mas olha, eu não vejo como essa potranca perder,
porque na estreia dela ela teve uma série de prejuízos, ganhou na desclassificação. E ontem eu falei assim, ela vai estraçalhar. Não vai dar para atropelar, porque só tem 5. Vimos a questão do tempo também, que ela ganhou num tempo um pouquinho... Analisamos direitinho, tá? A dupla deu. E não teve jeito. Chegou lá mesmo, largando, mesmo lá na linha, não sei quanto lá, como você diz, ela foi lá e estraçalhou. E ela ia abrindo, como abria o Top Hat da vez que ganhou também, ele fez essa abertura, foi lá quase na... Foi só para atrapalhar o Luiz Carlos. Como diz filosoficamente o nosso Guilherme, se for ligeiro, corre de pontos. Se gostar de correr de trás, atropela. Vai lá atrás, atropela. Linda essa. Essa é maravilhosa. E com essa a gente vai dando um tempinho, mas prometemos estar de volta já com a etapa final de Rede Turf na TV. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, as elegantes andorinhas. Experimente a emoção de beber da vida. Água mineral de Teresópolis, pura, refrescante e natural. Curta você também esse prazer. Água mineral da vida. O melhor da gastronomia oriental está em Bom Sucesso. Ambiente refrigerado, pratos saborosos e que encantam o visual. Anexo ao agente credenciado mais charmoso do Rio. Gargalos Restaurante, Rua Bom Sucesso 404, Loja E. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Bem, amigos, estamos aqui com o Ricardo Simões. É um dos representantes do turfista, faz um barulho tremendo, mas é um apaixonado pelo turf. E aí, Ricardo, quem vai ganhar a estatística? Olha, Faro, eu acredito que o Wagner, com essa vantagem aí, há quase um mês aí, mais ou menos, de acabar um mês e meio, né? Um mês e meio, mais ou menos, né? Vai acabar e eu acredito que ele vai tentar administrar essa vantagem. Agora, o Vigil vem voando baixo, entendeu? É um grande jockey também. E vai depender muito de algo também, se pode acontecer alguma coisa ou não. Ontem, por acaso, aconteceu acidente com o Wagner, graças a Deus nada aconteceu com ele está bem. Agora, acredito que vai chegar parelha. No máximo, assim, 1 ou 2 semanas faltando, vão ficar 4 vitórias, 5 vitórias. Você assim. acha que até o fim tem emoção? Até o fim, umas 5 vitórias, no máximo, a 4. Para quem? De vantagem para o Wagner, no máximo. Tá bom. E o Vigil vai tentar chegar lá. Chegar a segundo. Não, rapaz, Eduardo. O Vigil vai tentar chegar ao segundo. Vai tentar. Eu acredito que ele vai pegar o Dalton. Eu acredito que ele vai pegar porque o Araras vem voando baixo, entendeu? Espetacular. E eu acredito que o Gil vai ser segundo colocado. Ele vem a ganhar o Dalton. Tá aí. É a opinião do nosso Ricardo Simões. Pois é. Tá aí, ele acredita na vitória do Wagner, acha que a diferença não vai ser pouco, então ele está acreditando que o Vigil vai raspar tudo daqui para frente. É isso aí. Ricardo Simões, favoritos do turfista. Bem, estamos aqui agora com a nossa etapa final de Rede Turf na TV. E tivemos uma notícia extraordinária para os Jockeys Clubes essa semana, mais precisamente na última quarta-feira, quando a Lei 12.973, artigo 115, dá aos Jockeys Clubes uma vantagem muito grande na dívida com a CCCCN. Nossa, repete aí. Comissão Coordenadora do Cavalo de Corrida Nacional. E com isso, com essa redução da dívida, que é de cerca de 90% e ainda pode ser parcelada em 180 vezes, vai dar um alívio muito grande em todos os Jockeys Clubes. Isso foi a grande notícia da semana. Aliás, um trabalho que vem sendo feito desde a diretoria anterior. A bem da verdade, teve lá o senador Francisco Dornelles. No futebol tem coisa parecida também rolando ali. No futebol, exatamente. Mas foi baseado na lei do futebol, que se pediu
esse tipo de reciprocidade para o TUF. Só que aqui o TUF não tem não tem time mania. Time mania, né? Devia ter o TUF mania. Quem sabe aparece. A forma de cálculo realmente era madrasta para o TUF, porque era cobrado em cima do movimento de aposta. O movimento de aposta não é dinheiro que entra. A gente que conhece o TUF sabe que gira. É dinheiro que gira. É um dinheiro que começa de um tamanho e vai desenvolvendo em cascata. Um movimento de 1 milhão normalmente significa uma entrada de dinheiro inferior a 50%, ou em torno de 50% do total. Aí você tirar em cima desse valor, tendo que pagar o prêmio do apostador, os prêmios dos pares, etc., a comissão, etc., realmente não é uma situação confortável. É uma retirada de 40 e poucos mais justo agora, e muito mais tranquilo para o Jockey Club. Então isso aí foi a grande notícia. Outra grande notícia na semana, e a gente não pode esquecer, é uma coisa que, inclusive, você já clamou por isso, né, Joemil? Foi no início do ano. O início do ano você pediu. Por que a gente não faz um desafio? Do Ricardo e Beise. Aqui Acho aqui que o presidente Gávea. Zé Vecchio Filho, lá do Jockey Club do Rio Grande do Sul, te ouviu. E eles estão desde março tentando equalizar uma data para que esse desafio acontecesse. E já tem a data, dia 18 de setembro, lá no Hipódromo do Cristal. Vamos ter certamente casa cheia e vocês vão ver de pertinho. Richard Bate, o canadense que hoje lidera o ranking mundial de vitórias. Com mais de 50 vitórias, né? 70 mais vitórias. Mais de 70 vitórias. Passou danado. O Ricardo ainda não se achou. Depois que ele reapareceu, ele ainda não entrou naquele ritmo de vitórias que a gente estava acostumado. E também o Beise também ainda não parou, né? Não, o Beise pegou a melhor época dele. Melhor época dele. O Beise, gente, é 2 anos mais velho. E é diferente, é o que eu estava dizendo aqui ao Guilherme com relação à estatística. Aqui a da Gávea, o ano hípico termina no dia 30 de junho. Se o Duarte passar até 30 de junho, ele é campeão. Se não passar, ele perdeu. O Ricardo tem até o fim da vida para passar. Ah, claro. É diferente, a estatística dele é de vida inteira. E o Beise é 2 anos mais velho. Quer dizer, se tudo correr bem, o Ricardo deve ter mais tempo útil do que o Beise. Só que tem um problema aí, o Ricardo não está valendo picanha, o Duarte está valendo picanha. Tá certo. Tá por aí. Era uma grande razão. Aproveitar com essas intenções do jockey, vamos voltar a repetir aqui o pedido de todos os turfistas. Por favor, na semana máxima, trifetas e quadrifetas em todos os pares. Tomara que sejam 15, hein? Podiam fazer 15 pares no sábado, 15 pares no domingo. Pessoal que vai gostar, né, Bira? Todo mundo trabalhando aqui. 15 reais. 15 Você já ganhou um monte de fã dentro já ganhei. Ó, a minha imagem vai sumir, não reparem não, porque eu estou propondo mais trabalho aqui pro pessoal. Dar boas-vindas ao Ed, que é um amigo lá do Engenho de Dentro, que ele agora está começando no ramo de agente de montarias, ele é primo do André Cunha, e pegou a F Matos, o Toninho, para agenciar. Seja bem-vindo aí, boa sorte, que essa vida não é fácil. Ele é primo do André Cunha? Ele é primo do André Cunha. Aquele moreno lá. Já sei quem é. É o menino que é promotor. É, promotor. Ele, inclusive, faz umas promoções boas aí, tá? Um abraço aí, seja bem-vindo, amigo. Na quinta-feira, nós tivemos lá no Hipódromo Cristal o torneio Ladies Day. Ladies Day que nas 2 primeiras edições foi ganho pela Lu Andrade. Dessa vez, a vencedora foi a peruana, Helena Pomauaca. Ela completou 29 pontos, ganhando os 2 pares, e foi a única joqueta das 9 participantes que pontuou em todos os pares. Fez 29 pontos contra 26 da Lu Andrade. Pouquinho ela pega o trico. Faro, e a Marcele? A Marcele teve um problema, passou mal. Ela passou mal, estive conversando com ela. Parece que marcaram o almoço e ela se desencontrou, não almoçou, foi correr o primeiro par e ficou tonta, a pressão caiu, ela teve que parar de montar. Há controvérsia sobre essa história do almoço aí. Mas de qualquer maneira pode ser isso mesmo. E o terceiro posto foi da Argentina, Maria Escaldaferri. Olha, uma pintura de joqueta. Deixa eu aproveitar e voltar na Marcele, que pelas redes sociais a gente viu até que, será que ela está grávida? Essa era a pergunta da rede social, mas ela está passando por um momento muito difícil, né? Tem o marido, que é o Mazini, que está suspenso durante 1 ano, ela está sem montaria e o nosso amigo Céa Martins está no hospital, está internado, e daqui vai nossa força para o Céa Martins. Mesmo, não sabia essa. Céa Martins está internado, está na Bambina, internado, inclusive nós vamos lá fazer uma visita a ele. Está no 49 quilos. Está bem abatido, quer dizer, o emocional da Marcele não está legal. Não está legal. Realmente tem razão de sobra. Inclusive, tanto ela quanto a Lu perderam o voo. Mas voltaram para cá depois.
Depois está tudo bem. Bem, a gente está falando de Cristal. O Mota ganhou o Clássico de Ana com a alegoria Uma Inexplicable e Guaratiba por Ride Again, criação de Gilberto Luiz Cope, que é o mesmo criador daquele tríplice coroado Groove. E de propriedade Jair Barbosa dos Santos. Treinamento para o W Almeida, lá em Pelotas. Teve direção de Alex Mota. Uma direção fabulosa, Faro. Eu vi esse páreo. Ele é muito calmo, né? Ele é calmo o tempo todo. Aquela época corria aqui, acho que o Bebeto, vamos nessa. Lá ela corre de Lazix e Fenil. Ela foi mesmo. Ela foi embora pra frente, foi embora, parecia que não ia se entregar. O Mota insistiu, em cima, voltando 50 metros por dia que ele veio e dominou o páreo. Mas ele insistiu o tempo todo. Você percebe que ele insiste, mas ele não insiste com aquela raiva, com aquela tranquilidade, como quem diz, o dia está ali, eu vou pegar ainda. Vou pegar, é verdade. Fernando, o calmo de corrida dele é espetacular. Deixa eu aproveitar aqui o Fernando. Fernando, Facebook tem lá postado o Mota na balança 54,600. Você viu? Não, 54,600 é... Então é Photoshop, 54,950. Não, 54,600. 54,950, né? 54,950. Mas de qualquer maneira, 600 ou 950? Não, mas se for 600, pode ter sido, porque o Jamil, sabe que o Jamil estava querendo insinuar que isso era Photoshop, então já tirei a piada. Era Photoshop? Verdade, né? Não, verdade. Verdade, inclusive eu tive com o Mota na cocheira do Vitor Larraz, ele tá fininho, tá tinindo o homem. Cortou o cabelo. Era o cabelo que tá pesando. Aliás, não devia pesar tanto não, que nessa parte ele já está no nosso time. Entendeu? Vamos lá. Não, seu não, você está fora disso. Bem, lá em Pernambuco, na Madalena, a Lebar ganhou o par em comemoração aos 109 anos do Esporte Clube Recife. E os donos, o Estúdio 13, de 2 torcedores do esporte, ficaram felizes da vida, mas os diretores do esporte não foram lá entregar o troféu. Ficaram só comemorando como torcedores. O esporte não é aquele que tem a camisa vermelha e preta também? Vermelho e preta, as cores do mais querido. Não presta. Você com esses teus comentários de segunda. O comentário de segunda. Vamos lá, o Vasco quando caiu, tomou gol de lateral. O cara bateu o lateral pro outro dentro da área assim, ele fez o gol. Eu vi isso aí ontem, vi no domingo. O cara bateu o lateral, o cara entrar na grande área sozinho, passar a bola. Aí, é a primeira vez que eu vejo um pato e um ganso dando uma surra no urubu. Mas fica assim mesmo, vamos embora, toca em frente. Negócio de briga de asa. A segundona tá te esperando. Briga de asa não tem problema. A segundona te espera. Mas olha que o prato preferido do urubu costuma ser o bacalhau. Tá difícil, tá difícil. Mas esse ano não tem esse prato para comer. Esse ano não tem, não. Não, teve só título. Não tem esse prato para comer no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro tem não. Com 6 pontos que a menos para fazer. Ô, Fernando, você sabe que a mãe de Ná morreu, né? Mãe de nada, morreu. Morreu. E ela, antes de morrer, ela tinha feito a previsão. Antes de morrer, ela disse, pode deixar que o Vasco vai para a terceira. Nós tínhamos 15 minutos. Não sei. Terceira nós não vamos, mas vocês vão para a segunda. Vamos embora. O Jamil já perdeu a esportiva. Vamos embora. Já perdeu logo a esportiva. Esperando vocês lá na segunda, vocês descem e a gente sobe. Uma notícia extraordinária e essa internacional. California Chrome, vencedor do Kentucky Derby, do Preakness Stakes, candidato, portanto, à Tríplice Coroa Americana desse ano, está com um probleminha para correr. Ele só corre com adesivo nasal. E lá, em Nova York, é proibido o uso do adesivo nasal. Significa dizer que o dono do cavalo California Chrome já disse que se não puder usar o adesivo, o cavalo não vai. Isso significa dizer que daria um prejuízo de cerca de 10 milhões de dólares ao hipódromo lá de Nova York. E como o americano é muito sensível, essa parte do corpo humano é sensibilíssima, que é o bolso, o americano já decidiu, vamos abrir um espaço para que esse páreo seja permitido, o adesivo nasal. Afinal de contas, o California Chrome tem que se apresentar. Se ele vai ganhar ou não é outra conversa, mas que ele tem que correr, tem. Senão vai para o brejo um monte de patrocínio. E é isso aí. Aqui como lá é tudo igual. Eu não sei se seria igual. Aqui não sei, o Fausto ainda está usando adesivo nasal? Tá, Fernando? Usa. E haja adesivo, né? Tem vários tamanhos. Tem o dele, tem o do Gugu, é do mesmo tamanho. O meu também seria enorme, mas vamos lá. No Amorim, tivemos 2 pares essa semana. Um venceu o Sativo com LG Nobre, o outro Imperial Master.
que, por sinal, conseguiu ganhar o Imperial Master? Ganhou com J. Correia. J. Correia. Quanto que eu esperei esse cavalo ganhar aqui na Gávea? Pois é, você não jogou ele lá no Murinho, ele foi lá e deu fora. Eu acho que até foi por isso que o Marchand desistiu de ser treinador e o Marchand hoje está na repesagem. Você já deu essa notícia aqui? Não, o Marchand está na repesagem? O Marchand está trabalhando no Jockey Club na repesagem. Um abraço aí, Marchand. Vamos em frente. Perde o Tuf, um bom treinador, mas deve ter ganho. Eu acho que ele desistiu de ser treinador por causa desse Imperial Master. É mesmo? Deixou todo mundo de cabelo branco. O último foi o Castilho. 1 minuto, 9 segundos e 2 décimos. Tempo bom para mim, sei lá. Lá tá e bom. a areia estava macia. Deixa aí por lá mesmo. Nós tivemos aqui uma notícia triste, uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas como é notícia tem que ser dada. Nós perdemos Oscar Colombo. Oscar Colombo, que foi turfista apaixonadíssimo, cheio de amigos, foi proprietário do Aras Frugarolo do Sul, que é uma homenagem à sua cidade natal, e com esse cavalo Capo Lavoro ele venceu a Tríplice Coroa Gaúcha em 2009. E o Oscar Colombo, vítima de uma enfermidade que ele já vinha lutando há algum tempo, no último sábado não resistiu, e para aqui mandamos os nossos sentimentos para toda a família e a perda de um grande turfista, um turfista daqueles que investia além das suas possibilidades, tamanha sua paixão pelo cavalo de corrida. Bem, nós também tivemos, diga lá, Júnior. Tem a volta do Rodrigo Ferreira, voltou semana passada. Mas demorou, hein, rapaz? Demorou. A contusão dele foi séria, né, Fábio? E ele havia me dito que voltaria quando estivesse em perfeitas condições, esteve lá com a mãe dele no início, em Cabo Frio, depois voltou para a família em São Paulo e agora... Só que é bom, mas que não consegue ter uma sequência, né? Vamos ver se Deus quiser, passa aí direitinho e vamos embora. A volta dele, a volta do W. Freitas, o Lamarque, quer dizer... Tem uma renovação? Tem, mas tem um pessoal aí... Você conhece o Estúdio Campos de Araújo? Já ouvi falar. O Estúdio Campos de Araújo é do Diogo Campos de Araújo, que é filho do Simval Domingues de Araújo. E esse estúdio... Sabia que eu tinha falado de alguma coisa. Do Simval. Esse Simval, quinto colocado na estatística de proprietário. Esse é o Simval Internacional, né? Esse é o Diogo. Está correndo na Argentina. E tem uma égua lá, uma potranca que foi adquirida no Aras Santa Maria de Arara, se não me falha a memória. É uma Ofri Wide por Steel Luck, por Congari. Ela, sob a direção do jockey brasileiro Francisco Leandro e com o treinamento do Nicolas Martim Ferro, um treinador da nova geração argentina, ela venceu pela segunda vez. Foram 2 corridas da Wide Luck, 2 vitórias, segunda inscrição do estúdio Campos de Araújo. E aí, invicto na Argentina. Será que vem para cá um dia? Rapaz, eu acho que acho que não, o Simval, essa turma do Simval não tem o pé quente, né, rapaz? Aquilo é aquecedor garantido. Aquecedor. Ele é quinto colocado na estatística na frente de um monte de leão. Entendeu? E tá lá, Simval, Aras no Morro, tranquilinho, e fazendo a limpa. Em termos de estatística, a Lavoura essa semana deu a nota de destaque. 6 vitórias. Até domingo, gente. Estou torcendo muito pro Lavoura. Não vou nem perguntar o João. Quanto mais o Lavoura vencer, menos o Duarte ganha. O Guilherme, isso é contigo. Não, mas já tiramos 2 pontos já, tá bom. Tem muito tempo pela frente ainda. Tem muito tempo, tá certo. O segundo maior ganhador foi Valdinei Gil, 4 vitórias. Dalto Duarte e Bernardo Pinheiro, 3. O A.M. Souza, 2. Ganhou uma o Vebosch, que tem 186 contra 173 do Dalto Duarte. Marcelo Almeida também ganhou uma. O Valdinei Gil, 140. O H. Fernandes, 104. E o Lavor o H. Fernandes está suspenso, né? Está suspenso. Pegou uma suspensão bem grande. Já entre os treinadores, Júlio César Sampaio, tá aí, aproveitou o Guione, não ganhou nada essa semana, ele faturou 4. E o Defonso, há muito tempo a gente não dá a vitória do Defonso, né, que ele teve troca de centenamento e tudo, vitória mas essa clássica, semana né? Foram 3 vitórias. Baita treinador, né? Treinador que começou trabalhando com Wilson Pereira Lavor. Essa dupla do Rei das Rédeas com o Alemão, com o Sampaio, é boa, né? Tá dando caldo. Monta pro Jéssica e vai lá e... O treinador do top do Sampaio, um jogador do top do Lavor, pode dar errado? Mais uma vez, hein? Venâncio, um galinho de arruda na orelha, porque o negócio essa semana foi triste pro Venâncio. Ocorreu quase de tudo. E semana que vem? Antes de encerrar, Jorge, Arnaldo
do Facebook. Loureiro. Arnaldo Loureiro, ele continua lá com a ideia de fazer as histórias em quadrinhos. Já passei para ele, inclusive, o código de corrida, vamos ver se ele consegue fazer bem ilustrado também. E em voga o torneio. Você não é lanterna como eu, né? Mas no torneio lá, essa semana vai ter um aqui no Rio e nós vamos participar. Bem, e com isso nós vamos encerrando mais um Rede Turf na TV, agradecido a todos pela audiência e prometendo estar, se Deus assim permitir, de volta na próxima semana. Até lá, gente. Muito obrigado.